Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou acompanharem através do seu celular. Efésios capítulo 4, de 10 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, é no nome santo de Jesus que nós estamos aqui diante da Tua palavra. E eu quero pedir, Senhor, depois dessa primeira parte do culto ao Senhor, agora que a Tua palavra foi lida e vai continuar sendo enfatizada, eu peço que o Senhor tire toda a inquietação dos corações, toda a ansiosidade, toda a agonia que porventura existia nos corações, toda a dispersão caia por terra neste lugar, em nome de Jesus, e os neurônios, as faculdades mentais sejam ativadas e sejamos todo ouvidos para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. O povo de Deus diz amém? Graças a Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é distraídos e estagnados. Você pode repetir comigo? Distraídos e estagnados. Quem de nós, por distração, nunca teve um prejuízo? A começar pelo leite, que enquanto você está olhando para ele, ele não derrama. Mas tu virou o olho para o outro lado por um segundo, parece até que ele estava te vigiando. Mas o nome disso é distração. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Vocês estão distraídos hoje, hein? Meus irmãos, quem de nós, vem aí o ditado, que dormiu no ponto? Quem de nós nunca perdeu uma condução, irmãos? Porque na hora que a gente devia estar olhando se vinha o nosso ônibus, a gente prestou atenção a outra coisa, distraído. E a distração é algo a qual nós devemos lutar contra ela. Afinal de contas, a nossa vida, ela depende de que nós estejamos atentos. Depende muito. Por isso que a Bíblia diz assim: orem constantemente, mas também vigia, irmão. Vigia na terra. Porque nós não podemos, queridos irmãos, andar distraídos. E uma distração, pastor, mas a gente tem que estar sempre ligado. Nós não temos que ter um momento de distração. Sim, tem gente que se distrai pescando. Aí eu escuto o pessoal dizer assim, a palavra aos pescadores, para você se defender, né? Fala assim, mas vem cá, que graça tem pescar? Você fica lá com a varinha,
E ali uma demora danada. Tem dia que o peixe está de folga, ele não morde a isca. Não é, Berlan? E aí ninguém entende, o pescador. Aí fica perguntando, cadê o peixe? Não está vendo, distraído, que o homem não pegou o peixe? Para que vai perguntar? Vai magoar ele. Mas, irmãos, o bom da pescaria é pegar o peixe, né? A gente vê o peixe puxar o anzol, e aí você puxa para lá, puxa para cá. Mas, irmão, o bom da pescaria é a distração. É não fazer nada mesmo. É você ficar olhando para a água assim, ó. Daqui a pouco você viaja, você não pensa em nada. É a caixinha do nada, famosa do homem. Mas, irmãos, uma distração, quando ela é em demasia, ela é prejudicial. E eu quero dizer para os irmãos, compartilhar aqui, que nunca houve um tempo de tanta distração na face da terra. Nunca houve um tempo desta maneira. Nós estamos vivendo o momento da geração distração. E de quando em vez eu escuto uma mãe e um pai dizendo, pastor, eu estou vigiando o celular com meu filho. Glória a Deus pela tua vida, você está no caminho certo, pai e mãe, que está vigiando. Porque nós estamos diante da geração distração. Sim ou não, irmãos? E não é só criança, não. O texto que nós lemos, que está em Efésios 4, de 10 a 16, ele começa dizendo assim, aquele que desceu também é o mesmo que subiu, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, professores, evangelistas, aí dá uma lista do corpo docente divino. E no versículo 12 ele diz assim, o objetivo que Deus investiu nesse corpo docente é querendo aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí nós temos um investimento divino em larga escala. E depois, no verso 14 em diante, ele fala dos objetivos. Para que esse investimento pesado do Senhor? Para que nós sejamos, para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levados à roda para todo vento de doutrina, antes, seguindo a verdade em amor, que nós possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça. Amém, meus irmãos? Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, fez o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Portanto, percebemos o investimento pesado da parte de Deus para o nosso desenvolvimento, irmãos. Um Deus que quer que você e eu nos desenvolvamos a nossa fé. E eu vou dizer algo para os irmãos, se a fé é desenvolvida, toda a área da nossa vida é afetada, no melhor sentido da palavra, pelo desenvolvimento da fé, porque a maioria das coisas de ordem material que nós esperamos, que nós queremos, que nós lutamos, a maioria das coisas que nós buscamos para o nosso sustento, que não tem pecado nenhum nisso, o crescimento dessas coisas, até mesmo materialmente falando, tudo começa no desenvolvimento espiritual. Primeiro, o espiritual. Tudo que nós vemos, a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. E diz que não há nada novo debaixo do céu, mas que acima dos céus tem uma turbina girando diuturnamente para nos ajudar abaixo do céu a glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Esse é o objetivo maior do Senhor. O grande problema da distração é que ela causa estagnação. Porque nós perdemos oportunidades. Ontem, estava conversando na mesa com, acho que foi com o Rodrigo, e o ruim de conversar com o pastor é que ele pega a conversa que conversou com o irmão e fala para todo mundo. Aí o Rodrigo falou sobre a questão dos bitcoins.
Quando começou os bitcoins lá atrás, era bem baratinho, né? Aí falaram pro Rodrigo, compra um para tu ver. Aí o Rodrigo se distraiu, não foi, Rodrigo? Se distraiu. Naquela época estava bem baratinho. Quanto é que está um bitcoin hoje? Mais ou menos? Hein? 600 mil reais. Toma, distraído. Aí o Rodrigo falou, pastor do céu, como é que eu não deixei de comprar um negócio desse? Distração. Alguma distração houve. E a gente acaba perdendo, irmãos. Eu tenho certeza absoluta, sem forçar a barra. Você forçando a mente um pouquinho só aí, você vai lembrar de alguma coisa que você perdeu porque se distraiu. Hoje tem rapaz dizendo assim, nossa, devia ter casado com aquela menina lá. Me distraiu, o mais esperto veio e levou. Tem também, moça, olhando assim, nossa, aquele menino era tão joia. Deixei ele passar. E agora eu estou com essa tranqueira do meu lado. Tem ninguém que pensa isso, não. Eu tô uma ilustração só. Não aconteceu com ninguém isso aí. Distração. Por que eu não fiz aquele curso de profissionalizante naquela área? Porque ao invés de fazer TI, eu fui fazer negócio, como fazer outro negócio lá que não está dando nada. E às vezes algumas coisas nos distraem. E o problema da distração é que ela estagna a sua vida e a minha. Nós precisamos estar atentos. Deus nos chama, está atento. Orem, vigiem, fiquem atentos às oportunidades. Irmãos, as oportunidades vêm, passam por nós. E nós não podemos estar distraídos, nem espiritualmente, nem materialmente. Nós não podemos nos dar o luxo de estarmos distraídos, porque a distração estagna o homem e a mulher. A distração descontrolada. Vamos ler aqui ainda, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 6, e diz assim, eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda o agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, porventura vocês não são carnais? Pensando assim, que vocês pertencem a homens e a partidos humanos? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém, meus irmãos? E o apóstolo Paulo, numa palavra de protesto, ele diz assim, eu queria falar com vocês como adultos na fé. Queria tanto falar coisas mais consistentes para vocês. E Paulo, angustiadamente, diz assim, eu não consigo falar assim com vocês, porque vocês ainda são carnais. Deveriam já ser adultos, mas ainda são crianças. Se distraíram na vida espiritual. Acharam que ir na igreja uma vez por mês era o suficiente, ignorando estudo bíblico, serviço na casa do Senhor, indo quando te dá na telha, quando te sobra tempo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus não quer a migalha do nosso tempo de vida. Ele quer o que te custe alguma coisa, homem e mulher de Deus. Que evangelho de açúcar, evangelho que não é salgado nem doce, um evangelho salubre, como é que chama? Salobro, como é que é? Negócio, um gosto estranho, já não me vem aqui na mente aqui, hein? Um negócio sem, sabe, um evangelho que não transforma nada, que não traz, olha, se você tem, quem sabe dar desculpa, não sabe fazer mais nada na vida. Se você não dizer amém, eu digo amém, amém. É assim mesmo.
Quem sabe dar desculpa, não sabe fazer mais nada na vida. Viu? A vida está passando para essas pessoas. E o mundo está distraindo ele de tal maneira que ele acha que é suficiente só sentar no banco da igreja. E aí não tem mais banco, sentar na cadeira da igreja. E eu deixei 2 bancos só para os viciados em banco aí. Só 2. Aí a gente vê. Não tem mais banco, agora é cadeira. Aí, até quando os pastores vão deixar de pregar sobre a necessidade do envolvimento com a obra do Senhor, sem ser aquele coisa superficial? Eu não quero chegar diante do meu Deus e ele falar assim: ô Marinho, você devia ter falado que pelo menos um dia na semana o ser humano tem que consagrar, né, assim, para ir na casa do Pai, para estudar a palavra dele, para você se edificar espiritualmente. Irmãos, o grande problema nosso é que nós vivemos uma geração de distração. E às vezes você já ganhou o suficiente para sustentar a sua família durante a semana. Aí você pega o domingo para fazer hora extra, sem ter a mínima necessidade. Você vive sem aquela hora extra. Veja bem, se você está precisando, meu irmão amado, se vai fazer tua hora extra para cuidar da tua família. Entendeu, igreja? Está entendendo, igreja? Mas tem gente que não precisa mais. Deus já deu um emprego de segunda a sexta e ele vai fazer o que ele devia fazer no domingo de manhã. Ele pega e vai fazer outra coisa. Isso é distração, viu? E isso vai fazer você dar sempre para Deus o que sobrar daquele dia, daquele domingo, daquela situação, daquele dinheiro, da tua oração. Só o que sobrar. E aí você vive a vida de um Deus que recebe de você só o que sobrar. Quando Ele deu tudo na cruz do Calvário. Morreu pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre nós foi lançado sobre Ele. Está entendendo? Foi muita coisa. E tu está distraído com esse mundo. E nós não devemos, irmãos, eu estou falando tu, mas eu estou falando eu. Toda vez que alguma coisa quer me distrair mais do que deve, eu corro para o racional. Toda vez. Falei, não, isso aqui está me distraindo demais. Porque todo mundo está sujeito à distração em excesso. A distração e a estagnação, ela nos prejudica de nós fecharmos os nossos ciclos na nossa vida, sabia? Tem gente que está com um ciclo aberto, que devia ter fechado faz tempo. Mas fulano ainda está nessa aí. Tem ciclo que tem que ser fechado na vida. Amém, irmãos? Aí você fala, pronto, daqui para frente é um novo ciclo. Nova situação, novas expectativas. Tem ciclo que tem que ser fechado. E as lembranças te distraem tanto que você não consegue fechar. E a tua vida fica estagnada porque ainda você não fechou este ciclo que precisava ser fechado. Nesta noite o Senhor está te chamando a atenção. Viu? Para você fechar esse ciclo. Mas que ciclo, pastor? Você sabe. Antigamente, muito antigamente, os brinquedos, vou falar uma coisa séria, e em nome de Jesus eu estou falando para você, uma coisa que precisa ouvir, em nome de Jesus. Antigamente os brinquedos, alguns brinquedos serviam até certa fase da nossa infância. Quem brincou de bola de gude aqui? Bola de gude? De peão? Eita! Fala de outra brincadeira boa aí, carrinho de rolemã, Deus é Pai, ladeira abaixo, sem freio, pular corda, esconde-esconde, queimada, peteca. Agora imagina você e eu, nessa idade, brincando de esconde-esconde. Achei o pastor, Belmiro falou, Genivaldo,
Conta de 1 até 10. Olha que palhaçada. Aí tá lá o Belan com o peão. Zum, amarrava o bode e vinha na testa dele. Quem jogava peão sabe o que é amarrar bode. Hein, irmãos? Imagina a irmã Terezinha jogando peteca na outra lá. Mariá pulando corda. Só que é o seguinte, percebam a malignidade do que eu vou falar, como o inimigo ele é sujo. Ele percebeu que a infância era um negócio muito saudável, e quando a gente ia crescendo, aí não tinha mais tempo para jogar peão. Não que seja pecado, que seja ruim, não, mas aquele momento da infância, os brinquedinhos iam ficando para trás, né, irmãos? Alguns brinquedos até saíram da moda, infelizmente. Irmãos queridos, tinha brinquedo que durava décadas. Quem lembra dos brinquedos da Estrela? Ah, já estou vendo a idade de todo mundo que levanta a mão. Irmãos, durava décadas. Tinha até uma oficina de conserto de brinquedo da Estrela. Mas ficaram para trás. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? O inimigo é tão sujo que ele fez alguns games. E são games para adultos. A criança brinca com game. Olha que malignidade. Então, para a criança, porque game é um negócio que distrai bastante, viu, irmãos? Aí a criança aproveita esse momento de game e tal. Deixa eu contar com uma experiência pessoal. Viu? Se Deus está falando no teu coração, vigia na terra. Vou contar uma experiência pessoal. Acordei de madrugada, tinha filhos adolescentes em casa. Aí ouvi um clarão na sala. Acordei, acho que para ir no banheiro, alguma coisa assim. 3:30 da madrugada. Aí vi um clarão na sala e saí para ver. Mês de junho, um frio da peste. Que a gente até deitado na cama, estava frio. Aí acordei e vi uma marmota na frente do computador, com um cobertor assim, cobrindo a cabeça, e só o olhinho assim de fora, e eu vi aqui, parecia uma alma penada. Aí eu olhei, mas não é possível. Será que é? Não vou dizer nem o nome do sujeito. Aí olhei, desliguei, levanta, vai dormir, vai deitar. Não sei o que, acordou desorientado. Mas gente, que é isso? 3:30 da madrugada, menino. Vai dormir. Adolescente jovem. Irmãos, isso é tolerado na adolescência. Eu disse tolerado, viu? Na adolescência, na juventude. Mas irmãos, existe games para adulto. E tem adulto fazendo o mesmo que fazia na adolescência. Num quarto fechado com a luz apagada. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Meu Deus do céu, isso é uma malignidade. Isso aí tem que ser repreendido. Um adulto que precisava se desenvolver, fazer um curso profissionalizante, que precisava dar mais atenção para a família, com filhos, dar mais atenção para a esposa. Tem esposa cobrando atenção de marido, que está no videogame, por causa de videogame, de adulto. Em nome de Jesus, que Jesus liberte esses homens. O que tem de adulto aqui jogando game, viu? Em nome de Jesus, precisa de uma libertação, irmãos. Essa distração está estagnando, está acabando com casamentos. Sim ou não? Se tinha alguma esposa pela internet orando para o pastor pregar sobre isso, a tua oração foi ouvida, irmã, viu? Irmãos, o problema não é a distração. O problema é a distração desenfreada. Quer dizer que não pode jogar, pastor? Que é isso, pastor? Pode sim, se distrair sim, mas não é normal um homem passar 5 horas na frente de um computador, um pai de família, um esposo que já não joga mais bola com o filho, que não passeia com o filho na rua, que não bate papo com o filho, que não conversa mais com a esposa. A conversa com a esposa assim é um oi, é um boa noite, é um tchau, e é 5 horas na frente daquele negócio. Mas 5 não, pastor, que seja uma. É muita coisa. Sim ou não, meus irmãos? E eu não vou falar só de game adulto, não. Mas é dos Netflix da vida. Tudo com S, com X. Tem aquele negócio que a gente acompanha e termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro. Vontade no banheiro e ali, segurando para ir no banheiro. Também, irmão, precisa estudar mais. Ler mais a palavra de Deus. Amém, irmãos? Orar mais. Quanto tempo passamos em oração? Irmãos,
essa distração estagna a nossa vida espiritual. Distraídos, estagnados. E não é só isso, esses exemplos que eu falei aqui não, tá, irmãos? Tem outros exemplos. Tudo que nos distrai além da conta precisa ser, de alguma maneira, controlado. Imaginem comigo um exemplo. Alguém depositasse numa conta todos os dias R$ 86.400. Uhul! E que você tinha que gastar esses R$ 86.400 no dia que ele foi depositado. Não podia passar para o outro dia. Você tinha que gastar naquele dia. Mas pastor, não dá para... Não, você tinha que gastar naquele dia R$ 86.400. O que você faria, né? Como é que você reagiria? Mas se eu guardasse um pouquinho para depois, pastor? Não pode. Tem que gastar tudo hoje. Irmãos, alguém fez essa conta. 86.400 segundos, exatamente o que você tem por dia para gastar naquilo que você decidir gastar. Preste atenção. 86.400 segundos você tem para gastar todos os dias. E eu pergunto para você, irmão, um certo dia, vai acabar esse depósito e vai acabar a tua caminhada aqui nessa terra. Nessa madrugada, quando você levantou, você tinha 86.400 segundos. O que você fez com esses 80, ou está fazendo 86.400 segundos de hoje? Você investiu ele bem? Foi bem investido? Quanto no videogame você gastou desses segundos preciosos que Deus te concedeu? Quando eu vi essa reflexão aqui, meus irmãos, eu comecei a pensar como é que eu estou gastando o tempo que Deus tem me dado da minha vida. Quantas asneiras a gente falou nesses 86.400 segundos? Parou para pensar? Quantas coisas importantes, de fato, você deixou de fazer nesses 86.400 segundos? Reflete aí, irmão. Porque isso tem a ver com distração e com estagnação de vida. Vai refletindo aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, de 11 a 13, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Amém, meus irmãos? Escuta aí, irmãos. O despertar de uma vida. O despertar do Senhor para nós. Dizendo assim, olha, fica atento. Investe bem esses 86.400 segundos da tua vida. Toma decisões orientadas por Deus. Fala coisas orientadas pela palavra do Senhor. Tem atitudes na direção do Senhor. Porque, irmãos, a estagnação é o não se desenvolver. É ficar onde está sempre. É não ter um progresso de um tempo para o outro. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O que a gente vê de seres humanos por aí estagnado. 2024. Quanta coisa permaneceu exatamente igualzinho a 2023. Se você for honesto e honesta, você vai admitir isso nesta noite,
e você vai sair da estagnação em nome de Jesus. Quantos apelos você já ouviu para você entregar sua vida nas mãos de Jesus e você continua estagnado na vida espiritual e não fez isso? Como eu já contei aqui para os irmãos, alguém chegou na minha porta pedindo um pão, pedindo 1 litro de leite. Eu olhei para ele, eu falei assim: você já ouviu falar de Jesus? Ele falou: já. Falei: você já entregou a sua vida para Jesus? Ele falou assim: todo dia eu entrego. Eu falei: você me desculpa, menos a verdade. Ah, pastor, o senhor humilhou ele? Não humilhei não, eu chamei a atenção dele. Porque a Bíblia diz assim: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência a padecer necessidade. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Que mensagem orgulhosa desse pastor. Não é. É porque o salmista Davi, ele tinha razão. Eu falei assim: eu não estou te humilhando não. Eu falei: você conhece a palavra de Deus? Ele disse o Salmo 23 todinho. Entrou no Salmo 91. Eu falei: tá vendo? Você conhece, né? Mas no dia que você entregar a vida na mão desse Deus, Ele não vai te deixar desse jeito, mendigando pão. Uma boa aparência. Eu não sei o que é que tu bebe, o que tu cheira, o que tu fuma. E ele ficou olhando para mim assim: mas Jesus quer te libertar. E graças a Deus que ele não me deu um soco, porque eu estava do lado de dentro do portão. E eu falei para ele: eu quero te encontrar um dia diferente, viu? Do jeito que você está. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, o que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Se não abrir a vida, não tem não. E essa noite, para você se abrir para Deus, sabe por quê? Estagnado, Deus não quer que você permaneça. Mas não quer mesmo. Sabe por quê? Na história da palavra de Deus, a Moisés, ele diz assim: Moisés, por que está clamando a mim, Moisés? Estagnado aí. Diga a esse povo que marche, Moisés. Amém, meus irmãos? Falou para Abraão: Abraão, tu está muito confortável aí junto com a tua parentela. Sai da tua parentela. E o Senhor: para onde eu vou? Olha, pela fé você sai e vai, que eu vou te dizer, no caminho eu vou te dizer. Sabe a convicção que Abraão tinha, que nós devemos ter? É que ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem é que ia com ele. E isso aí é produção de fé. É acreditar no que você não está vendo. É viver pelo que você crê e não pelo que você está vendo. O ano está acabando, Senhor. Eu não estou vendo um monte de coisa que eu coloquei nas tuas mãos para o Senhor resolver. Começa a agradecer antes de acabar o ano, pela fé. Começa a agradecer. É coisa de doido, é. O evangelho não é coisa para gente bom na cabeça, não. Mas que aquele que crê vai ver a glória de Deus na sua vida. Vai, Abraão. Importante que você sabe quem vai com você. Ele disse assim para a mulher pecadora: vai e não peques mais. Olha, a mulher estava estagnada no pecado, irmão. E Jesus falou assim: tu está perdoada, mulher. Agora te movimenta. Sai dessa estagnação. Vai, mulher, e não peque mais. Ah, Jesus, um Deus que te põe em movimento. Sai desta estagnação. Para de ficar 5 horas na frente de um videogame. Você é homem, você é mulher de Deus. Você tem uma vida inteira para viver. Deus quer que você progrida, que você cresça, que você não estagne, que você esteja sempre em movimento. Não tu mandei eu? Esforça-se, tem bom ânimo, vai, levanta, toma a tua cama e
aquele que estava aleijado na porta do templo chamada Formosa, levantou a mão e pediu uma esmola, e o servo de Deus disse assim: olha, nós não temos ouro, nós não temos nem prata, mas nós temos a palavra que vai tirar você desta estagnação. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E diz o texto que aquele homem foi curado e se levantou, e ele entrou pulando na casa do Senhor com gratidão a Deus. E Deus quer te pôr em movimento nesta noite.